aviso para vocês, o vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. E pessoal, eu caí num scam danado. Ou golpe, como queiram, falem como quiser. Para quem acompanhou, eu soltei aí um shorts contando de um problema sério que eu tive com relação a uma viagem que eu ia fazer lá para Santa Catarina. Tinha pessoas aí, alguns seguidores já me esperando para a gente bater um papo, poder falar sobre cripto lá, a gente ia tomar um café juntos. E acabou ocorrendo que assim que eu cheguei ao aeroporto de Guarulhos, eu já notei algumas coisas estranhas. Quando eu e minha irmã fomos perguntar que horas ia começar o check-in, o nosso voo era 11h30 da manhã e nós chegamos lá por volta das 8 e falaram que o nosso voo para Florianópolis tinha sido adiado para as 17 horas da tarde. Pagaram um voucher para que a gente almoçasse no restaurante lá dentro do aeroporto. Às 15 horas, que era o horário previsto para início do check-in, nós fizemos o check-in, fomos para o salão de embarque. Lá deparamos com o maior problema da nossa vida. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você aí que sente o dedo nesse like, a meta de likes para esse vídeo é de 1000 likes, pessoal. E deixa para mim nos comentários se você já teve algum problema com alguma empresa aérea. E eu não ia falar nada sobre isso aqui no canal, tinha só feito aqueles shorts, mas eu achei uma ligação muito doida da Itapemirim com uma criptomoeda, a CryptoTour. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para mostrar que ela foi scam nas duas pontas, ou golpe nas duas pontas. Não conseguem sacar, não conseguem fazer nada com as criptomoedas. E foram investidos aí cerca de 400 mil reais nessa criptomoeda e o pessoal não está conseguindo sacar. Então, na última sexta-feira, estava eu, a Clara, minha esposa, minha filha e mais alguns parentes. Ao todo, 5 adultos e 4 crianças. Isso mesmo, crianças que nós tivemos que ficar lá no aeroporto de Guarulhos aguardando por mais de 14 horas até alguém, vir se posicionar. O que eu achei muita sacanagem também aí do GRU Airport, porque eles sabiam que a empresa não iria operar mais, autorizaram o nosso check-in, autorizaram a gente ir para a sala de embarque, ficar lá igual otários esperando e logo em seguida vieram falar que não tinham culpas e tudo mais. Pô, se me mandasse embora para casa, sei lá, meio-dia, eu teria ou voltado para minha cidade natal ou arrumado outro jeito para me ir para Florianópolis, mas não, esperaram até 8h30 e nós ficamos retidos no aeroporto de Guarulhos até as 10 horas da noite. E eu só fui conseguir arrumar um hotel quase que 1h da manhã. Pensem vocês aí, 4 crianças, 4 crianças na rua. Foi complicada a situação, muito complicado. Mesmo que se a Itapemirim voltar a funcionar, eu não quero nem saber de andar no ônibus, quanto mais no avião. Para que você tenha uma ideia, assim que nós fizemos o check-in, sumiram todos os funcionários da Itapemirim. Não tinha uma sequer pessoa lá para prestar assistência. O hotel que eu tive que pagar foi do meu bolso, não foi a dona Itapemirim que fez aí a nossa realocação ou qualquer coisa, como mandou a ANAC. E eu quero saber qual é a parcela de responsabilidade da ANAC em tudo isso, pois ela já sabia que há algum tempo aí que a dona Itapemirim estava com dificuldade, pois os sindicatos dos aeroviários já tinham entrado com processo contra a Itapemirim porque ela não estava pagando os seus funcionários e também os seus fornecedores. Para que vocês tenham ideia, até mesmo o restaurante que nos prestou a alimentação não recebeu pelos seus vouchers e sabe-se lá que vai receber. Os canais disponibilizados aí para atendimento até o momento da gravação desse vídeo, dia 19 de dezembro de 2021, nenhum funcionam. Absolutamente nenhum funciona. Gerou muita revolta, as pessoas queriam quebrar algumas coisas lá no local, mas outras pessoas, a turma do deixa disso, falando que só iria complicar mais a situação, controlaram o pessoal para que não tivesse nenhum problema. Mas nem tudo são problemas, Acabei conhecendo um outro youtuber aí, o Gustavo Lázaro, o canal dele sensacional. Ele fez um vídeo também falando sobre isso. Tá passando para vocês aqui no card, dá uma moral para esse meu amigo aí, que passou pela mesma experiência ruim
de não conseguir o seu embarque. Ele também estava com umas férias programadas e acabou não conseguindo. E agora, alguns relatos de pessoas que passaram pela mesma situação de um grupo que nós estamos acompanhando. Lembrando que todos deram autorização para que a gente utilizasse as imagens. Bom dia, gente. Agora é 2 horas da manhã. Eu tô aqui no aeroporto, tá? O voo era para sair 2 horas. Agora tá estimado para 3 horas da manhã. Eu tô aqui com a minha filha no ombro, tá? Tá todo mundo aqui, ó. O embarque tá cheio, a sala de embarque tá cheia. Já tem gente dormindo no chão. E essa empresa ainda não tem ninguém aqui no balcão para dar satisfação pra gente. Olha aqui. Ninguém, tudo fechado, tá? O pessoal todo aqui, ó, de palhaço da Itapemirim, no aeroporto de Porto Alegre. E eles simplesmente não apareceram para trabalhar, ó. Os guichês deles vazios, ninguém. Todo mundo aqui esperando. As passagens pelas outras companhias aéreas em torno de 4, 5 mil reais. Olá, eu me chamo Fernando Romano, sou um passageiro da Itapemirim, um das centenas de passageiros da Itapemirim afetado por essa problemática. Tinha um voo programado para ontem, dia 18, sábado, com saída de Guarulhos às 6h30 da manhã, com previsão de chegada em Recife, que é o meu destino, às 10h45. Chegando no aeroporto, sem nenhuma comunicação prévia, eu soube do que estava acontecendo. Cheguei por volta das 4h45 da manhã e pelo aeroporto fiquei todo o dia, junto com todos os outros passageiros que lá estiveram afetados pelo mesmo problema. Então, depois de muitas situações diversas que ontem aconteceram lá, ao final da tarde, início da noite, a gente recebeu algumas orientações de pessoas que se identificaram como uma empresa terceirizada pela Itapemirim, forneceram para a gente voucher de táxi e também hospedagem aqui no Ibis Budget, Consolação. Desde ontem estamos hospedados aqui, ontem à noite, são mais ou menos 10 quartos, então aproximadamente 15 passageiros que estão hospedados por aqui. Adultos, crianças, sem nenhum tipo de retorno. Muito embora estejamos hospedados, estejamos alimentados, não recebemos mais qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de instrução, qualquer tipo de direcionamento. Já sabemos que essa hospedagem vai até amanhã, ao meio-dia, quando deveremos fazer o check-out. E dessas pessoas que aqui estiveram hospedadas, uma única já conseguiu a sua reacomodação, voou pela Latam hoje pela manhã, que foi a Raquel, uma das pessoas que esteve à frente, denunciando toda essa situação horrorosa. Então, a Raquel embarcou hoje pela manhã para o destino dela, Salvador. Então, é a única. E pessoal, agora vamos focar na criptomoeda, a CryptoTour, que era do Grupo Itapemirim, desenvolvida aí pelo empresário e dono do Grupo Itapemirim, Sidney Piva de Jesus. Ela era negociada na Exchange, X-Trading Exchange e Trading Platform, ou simplesmente aí FGS, a Exchange FGS. E eles são acusados de não devolver cerca de 400 mil reais. A moeda, ela foi lançada no mês de julho por esse grupo de transporte. E os investidores aí denunciam que não tem mais acesso à plataforma para fazer o seu saque. Essa denúncia é muito grave, hein, Sr. Sidney? O que o senhor tem a falar para a gente sobre a CryptoTour? Com relação ao meu voo, também gostaria de ouvir. Mas e em relação à CryptoTour, desses 400 mil reais que alguém aí embolsou? E de acordo aí com a apresentação do negócio, é isso que eu fico doido, né? Não tem como garantir nada. Eles garantiam aí os seus investidores uma valorização de 600% a cada dólar investido. E é isso que eu falo para vocês, meus amigos. Sempre que alguém garantir alguma coisa para vocês em renda variável, é golpe. É golpe, não tem como garantir. E em nenhum momento a gente fala que a rentabilidade vai ser positiva. Há uma expectativa de rentabilidade positiva. As pessoas por trás estão trabalhando e desenvolvendo projetos para que isso ocorra. E isso é em todas as criptomoedas. Até no Bitcoin, que já é uma criptomoeda aí, né, totalmente consolidada.
Vocês viram que ele bateu 70 mil dólares e já voltou um tanto bom até aqui embaixo. E o plano de moedas também previa um programa de afiliados. Eles deveriam indicar novos investidores, com a possibilidade de ganhar 21% sobre as operações das pessoas indicadas. Está aí para mim um outro pilar daquilo que a gente chama de pirâmide financeira. Esse foi o golpe que eu caí e algumas pessoas já deixaram para mim nos comentários ali daqueles shorts que eu fiz, contando a história bem rapidinho, que também caíram mais no golpe das criptomoedas. Então, pessoal, até que se prove o contrário, por tudo que você está desenhando, foi um golpe. Eu quero também salientar que ficou mais esquisito ainda que uma semana antes soltaram uma notícia que o senhor Piva aí tinha investido numa empresa de transportes lá na Europa, cerca de 6 bilhões de dólares. Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários, meus amigos. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Deixar funcionários sem receber... Caramba! E o pessoal aí, os tripulantes, foram até a última hora fiéis à empresa, pois nós vimos lá na sala de embarque os tripulantes do voo para Maceió chegar, tomar o seu café, foram para uma sala possivelmente aí negociar para ver se haveria o pagamento deles. Como não ocorreu, eles não sumiram a aeronave. E essa foi a triste história do primeiro voo da minha filha. Fazer o quê? Fica para a próxima. Um grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.